Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nova semana, novas análises. Neste vídeo eu quero avaliar os top 7 ativos do mercado cripto. Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP e companhia. Ativos que muito provavelmente você tem no seu portfólio. Vamos analisar de forma bem objetiva os pontos mais críticos. E é por isso que eu convido você a ficar até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Claro que antes, como de praxe, eu peço a você, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e deixe aquele like que ajuda muito o canal a crescer. Pois bem, vamos começar com o Bitcoin, que é o farol do mercado. No curto prazo, o Bitcoin segue a sua tendência de baixa e segue respeitando esta linha de tendência de baixa, que está servindo como uma resistência muito importante. Veja que nós atingimos o topo histórico e desde então esta linha de tendência de baixa vem servindo como um paredão, impedindo que o Bitcoin tenha acelerações. E temos, mais recentemente, a formação deste padrão, desta linha de tendência de alta, que sim, está fazendo às vezes de um suporte para o preço, impedindo que ele tenha mais quedas. Estamos em um movimento de compressão do preço, que de fato terá uma definição até o dia 20 de dezembro. Estamos falando de 5 dias do ponto atual. Temos que ter máxima atenção, pois isso trará movimentações. Romper essa área poderá sim nos trazer renovação de máximas e nos levar a pontos de definição macro, mas a perda nos colocará diante do teste dos 80 mil dólares. Sim, é um ponto de definição no curtíssimo prazo, mas que deve e será acompanhado, porque nós estamos em uma tendência micro de baixa, mas a tendência macro segue de alta. Veja que o gráfico mensal nos mantém em um bull market. Sim, precisamos de rompimentos, precisamos de acelerações, teremos muitos desafios para que o bull market continue, mas neste momento a maior probabilidade é a continuidade de alta, tendo em vista que a tendência é sua amiga. Mas, sem o curtíssimo prazo, sem vencer desafios, de nada adianta. E a gente vem alertando sobre essa movimentação macro combinada a micro já há bastante tempo, e eu fiz questão de detalhar um pouco mais sobre o micro no vídeo de último sábado. Por isso, eu convido você a assistir o vídeo que eu gravei no último sábado. Não vamos gaguejar logo no começo do vídeo. E aproveitar todos os conteúdos que a gente entrega. Eu deixo em destaque as 3 aulas que estão aqui na descrição. Aula de tese de investimento, que você tem acesso à minha tese completa, cenário base, cenário de invalidação, portfólio, construção, o que eu farei em um movimento X, Y, Z. É extremamente importante que você assista e compreenda, para que você possa trazer isso para a sua realidade e possa compreender também como é montada uma estratégia para um bull market e bear market, em que você pode lucrar independente da movimentação. Convido também você a conferir a aula de ciclo de liquidez e, por fim, a aula de caixa infinito. Todas essas aulas estão aqui na descrição e são apresentadas de forma gratuita. E só um lembrete, eu sempre atualizo os movimentos do mercado aqui no YouTube e aqui na comunidade do Telegram. Nosso grupo geral do Telegram é gratuito, tem sites, análises, informações muito bacanas para você. Se você quiser participar, segundo o link da descrição. Pois bem, o Bitcoin no macro bullish, micro bearish, de olho em um rompimento de um padrão importante para definir os rumos do mercado. E as altcoins? Nós temos altcoins e vamos olhar para algumas delas, já que Ethereum, BNB, XRP, Solana são ativos que estão em pontos
críticos, alguns demonstrando mais força, outros mais risco, maior fraqueza e maior risco. Como eu sei que estes ativos são base para muitos portfólios e muitos pediram a avaliação dos mesmos, a gente vai olhar para cada um deles. E eu quero fazer tudo de forma bem objetiva, mesclando vídeos rápidos com vídeos mais densos. Então a gente já vai começar a olhar para o ETH. Vamos olhar o Ethereum. O que está acontecendo no Ethereum? Eu quero um gráfico clean. Temos aqui um gráfico clean. Ethereum no gráfico mensal acelerou bastante no último ciclo, bateu faixas próximas aos 5 mil dólares, bear market, acumulou, acelerou, se aproximou de 4 mil, foi, voltou, foi, oh meu Deus, armadilha, Armagedon, foi lá para cima, atingiu 5 mil dólares, não conseguiu romper. Por que eu estou olhando no mensal? Porque a gente olha como investidor, não olhamos como apostadores de curtíssimo prazo. Luan, mas eu sou trader. Trader não olha gráfico mensal, trader vai olhar para tempos gráficos menores, mesmo para um swing trader. Este vídeo é para quem é investidor, por isso a gente está de olho no gráfico mensal. A gente começa pelo gráfico mensal, então lembre-se disso. Se você é um investidor, você sempre deve iniciar a sua avaliação olhando o gráfico de 3 meses, olhando o gráfico mensal, perfeito? Então o que a gente vê? Temos uma resistência muito clara neste ponto acima. Temos uma linha de tendência de alta, sim. Temos uma linha de tendência de alta para o mensal também em Ethereum. Isso é importante, tá? Porque esse tipo de linha de tendência para o mensal tende a ser respeitado, tende a marcar pelo menos faixas bem críticas. Então a gente tem suporte, suporte, serviu como suporte. Ah, mas perdeu. Tudo bem, mas o mensal fechou acima. E a gente tem este como ponto importante. Temos também uma linha de tendência de baixa que serviu como uma resistência no passado e volta a servir como uma resistência porque a gente não conseguiu romper. Veja, a gente trabalhou dentro deste padrão desde lá de 2021, então a gente teve uma resistência, suporte, suporte, resistência, resistência, suporte, foi rompido. Enquanto a gente se manteve acima desta área, a probabilidade de formarmos um pivô era elevada no Ethereum. Só que a gente teve um mês de novembro que foi de correção agressiva. Encerrou totalmente a movimentação de alta? Não, não encerrou, pois o mercado segue para este recorte, para este cenário aqui, em uma estrutura de alta saudável. Inclusive a gente consegue verificar no semanal. O semanal formou um fundo, eu posso ignorar isso, tá? Na verdade o mensal formou um fundo, o semanal formou um fundo ascendente e a gente acelerou. Se eu puxo a retração do mensal e olho para o semanal, a gente vê que ele bateu em 618 e ele não perdeu o fundo anterior, ou seja, o mercado segue extremamente saudável para este movimento. No entanto, as melhores oportunidades neste médio prazo apareceram aqui, no ponto de retração de 618. Só que é necessário ver o quê? O mercado romper a faixa de 3.600 e ficar acima de 3.600. 3.600. Principalmente no mensal. Por quê? Porque nós temos uma estrutura macro que vai servir como resistência. Eu posso colocar até em vermelho. Nós temos um suporte e uma resistência. Então eu preciso fechar um mês acima de 3.500 para que a gente volte ao ímpeto e a gente volte a enxergar potencial para este rompimento. Caso contrário, a gente pode acabar falhando nesse rompimento e aí sim buscando esta área, a faixa de 2.100, que sim está em 78,6, mas está aqui, ó, no quarto toque nesta linha de tendência de alta. Este seria um cenário plausível caso o Bitcoin não conseguisse romper faixas superiores e caminhasse para faixas inferiores, de forma até mais agressiva.
isso naturalmente levaria o Ethereum a um movimento para buscar 2.100. Então nós estamos diante de um ponto crítico, depois de ter aberto uma oportunidade para aquele que tem o perfil arriscado, tá? Perfil agressivo, na verdade. Perfil agressivo toma mais risco, comprou na faixa de 618 de Fibonacci e agora aguarda um rompimento do Bitcoin e um fechamento mensal acima de 3.500. Mas mensal, semanal, segue em tendência de alta. O gráfico diário que precisa confirmar esse pivô de alta também acima, vou até apagar isso aqui, também acima desta área aqui de 3.500. Tá? Inclusive a gente tem uma linha de tendência de baixa aqui, eu vou até colocar aqui, ó. Nós temos uma linha de tendência de baixa que precisa ser rompida. Então nós temos este range aqui a ser rompido para que a gente de fato coloque as tendências macro, médio e micro em alta. Romper 3.500 é vital para o Ethereum. Perfeito? Seguindo, Solana. Vamos para Solana. Não, não é Solana. Deixa eu dar uma olhada. Eu vou respeitar aqui. Top 2, top 4. Pulamos Tether, top 4 BNB. BNB. A moedinha da Binance, que não sofre nenhum tipo de... A Binance não deixa a BNB cair de maneira nenhuma. Olha isso aqui. BNB, inacreditavelmente, no mensal, está se sustentando acima do que era o topo histórico. Então aqui nós temos o seguinte, eu não compraria neste momento diante do ponto atual, mas aqueles que querem muito se expor, faixa de buy zone está entre 838 e 690. É entre a área de 618 e 78,6. Por que 78,6 seria uma faixa de atenção? Porque a gente tem uma resistência aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o limite da resistência. Então a gente teve topo, topo. Tem resistência aqui, então a gente brigou nesses topos, teve o rompimento, teste. Se houver essa rejeição contínua, isso abre espaço para que sim a gente tenha uma aceleração. Mas é claro, tudo vai depender do Bitcoin. Não adianta acreditar que BNB vai para $7.000 com o Bitcoin caindo. Então, a gente tem que ter isso em mente. Se o Bitcoin cair, todos os ativos vão acompanhar. Perfeito? Mas BNB está num ponto crítico, interessante e que pode fazer sentido para quem tem uma visão bullish de longo prazo para o projeto. Perfeito? Seguindo, agora Ethereum, BNB, XRP. Solana perdeu tanto valor que Solana está atrás até de XRP. É incrível isso. Tá bom, vamos para XRP. E eu estou fazendo esta análise de XRP por um protocolo. Por quê? Você sabe qual é a minha visão em relação a XRP. XRP teve o seu bull market. Como assim? Nós estamos falando, ó, do quinto maior ativo do mercado. O quinto maior ativo do mercado, ele teve uma valorização em 12 meses que chegou a 860%. Então a gente está falando de um projeto na casa dos dezenas de bilhões de dólares, se não centenas de bilhões de dólares. Então a gente está falando de um ativo que vale 120 bilhões de dólares. É muita coisa. Não estou falando que é muita coisa para ele, que ele não vai subir nem nada do gênero, mas eu sou um pouco mais reticente em comprar uma altcoin, sim, é uma altcoin, depois dela ter subido 800%, sendo que ela é uma das maiores altcoins do mercado, certo? Então eu deixo isso claro, esta é a minha visão, você não precisa concordar de maneira nenhuma, só estou trazendo este alerta como eu sempre trouxe nas últimas vezes. Mas eu quero ignorar isso, não estou nem aí porque você está falando, Luan. Maravilha. Eu vejo
XRP e eu estou sendo extremamente cauteloso neste Fibonacci. Fundo, topo, não é este topo, estou puxando este topo. Nós temos um suporte aqui. A gente pode acabar formando um topo duplo e buscar esta área. Eu vejo esta área entre 1,60 e 1,08, principalmente 1,08, como um ponto mais plausível para quem quer se expor. Não sei se o mercado vai buscar essa área, mas eu olharia para este ponto. Eu tenho um perfil ultra agressivo, começaria aos poucos um DCA a partir de 618, lembrando que a gente poderia capturar liquidez até 1,27, que foi o ponto de queda lá do dia 10, e se estender até 1,08, quiçá até $1, porque é um preço psicológico? Sim, nós estamos falando de um ativo que está a $2. Não, eu quero comprar de qualquer maneira. Você pode considerar este risco e colocar um stop logo abaixo. Um stop aí de 15%, 20%, mas se você está enlouquecido para comprar, está enxergando o Bitcoin em alta, está enxergando que todos os ativos vão explodir, talvez isso possa fazer sentido para você. Mas eu teria máxima cautela em XRP. Então eu deixo claro, eu não compraria XRP depois que o ativo, que é um dos maiores do mercado, teve o seu bull market. XRP teve o bull market. Não pode falar que não teve, subiu 840%. Comprar ele próximo do topo, na minha humilde opinião, é um risco, inclusive com um topo duplo aqui. Então, eu teria muito cuidado, olharia para o mesmo a partir de 1,26 até $1, de forma mais conservadora, para um agressivo real a partir de 1,60. Perfeito? Essa é a minha visão. Solana como o ativo top 7. Para que a gente não faça um vídeo tão longo, eu vou deixar os outros ativos, tá? Tron, Doge, Cardano, Bitcoin Cash, Hyperliquid, Link, para o vídeo, quem sabe o vídeo de amanhã. O que você acha? Deixa aí nos comentários o que você acha. Tá? Mas faremos análise de Solana e eu tenho algumas preocupações em relação a Solana. Solana tem um ombro, cabeça a ombro no gráfico mensal. Nós falamos sobre Solana aqui, se você voltar no vídeo do dia 18 ou 19 de janeiro, eu falei que este poderia ser um topo em Solana, estava com clímax no volume, era um bom ponto de realização, teve o lançamento da moeda do Trump, eu não lembro se foi 17, 18, teve o lançamento da moeda do Trump, Solana estava subindo sozinha, era um ponto de realização. E também fiz questão de falar sobre isso no finalzinho de agosto. Volta lá nos vídeos de agosto, você vai ver. Olha, isso pode ser um bom ponto de realização para Solana, tá batendo resistência. Aproveita, tá? Aproveita. Isso aqui é faixa de realização. Pois bem, tivemos correções e agora a gente está num limite muito crítico para Solana. Por quê? Porque se a gente perder esta área, tá? Eu vou pegar aqui. A gente tem espaço para cair para $45. Estou falando que vai acontecer isso? Não, não estou falando que vai cair para $45. Mas a gente está fazendo uma avaliação gráfica. Não tem torcida aqui. Se ele começar a perder essa área aqui, as coisas vão ficar ruins. Se ele perder $100, as coisas vão ficar ruins. Então você tem que ter isso em mente. Ah não, eu quero investir sim em Solana. Maravilha, você quer investir em Solana? Você tem que colocar um stop abaixo de $95. Então você está entrando em 132 e você vai ter que colocar um stop justamente nessa área, 30%. É o risco que você quer correr? Ah, é o risco que eu quero correr, porque eu acho que Solana vai sustentar e vai explodir. Maravilha, mas o risco não vai embora. E se perder $100, aumenta a probabilidade da gente buscar faixas inferiores. Então fique alerta. Tem ativos que estão em tendência de alta e formando fundos ascendentes. Tem ativos que estão formando topo duplo. Tem ativos que estão em um risco de formar um ombro, cabeça a ombro. Então a gente tem que olhar com muita atenção. É claro, o Bitcoin começa a acelerar, o Bitcoin rompe as estruturas, a gente tem toda uma questão relacionada à política monetária diferente. Isso vai levar os ativos a uma aceleração. Mas meu trabalho não é ficar tentando adivinhar o que vai acontecer, é te mostrar os cenários,
é apresentar eles com base histórica, base gráfica e com base em um estudo de probabilidade para que você possa tomar decisões embasadas. Tomar decisões analíticas. Era isso que eu queria te apresentar. Então, lembre-se sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda. É apenas um vídeo educacional. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Não esquece de participar do nosso grupo do Telegram geral, segundo o link da descrição. E eu volto a qualquer momento com atualizações. Desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.